Olá, pessoas! Vamos falar hoje sobre fonologia e ortografia, que são duas partes da gramática bastante importantes para nós. Para nos comunicarmos, nós usamos duas modalidades de uso da língua, a fala e a escrita. Bem, a fonologia vai tratar exatamente da questão dos sons da fala, né? Os sons que nós produzimos a fim de sermos compreendidos uns pelos outros. A ortografia, por sua vez, vai tratar da representação gráfica desses sons, desses fonemas. Bem, então vamos começar um pouquinho agora a falar mais especificamente sobre a fonologia, sobre os sons da fala, sobre a produção dos sons da fala. Uma coisa que é bastante importante que a gente entenda é que som e letra são coisas diferentes, são coisas distintas, né? Então, quando nós falamos, nós não estamos utilizando letras para poder falar. A letra é um símbolo, que podia ser qualquer coisa, poderia ser uma estrela, uma meia-lua, né? A letra é um mero símbolo. E, para representar graficamente os sons que nós produzimos, nós utilizamos do alfabeto. O português faz uso do alfabeto latino. O alfabeto nosso tem 23 letras, que vocês estão vendo agora. Você está vendo aí as letras do nosso alfabeto, né? Nós temos 23 letras, sendo 18 consoantes e 5 vogais. Mas você pode estar se perguntando, mas Madeira, cadê as letras K, W e Y? Ora, as letras K, W e Y, elas não compõem o nosso alfabeto oficialmente. Elas estão como consoantes auxiliares na escrita de algumas palavras. E que palavras são essas? Nomes estrangeiros e derivados desses nomes estrangeiros poderão ser escritos com essas letras K, W e Y. Além disso, nós temos também símbolos químicos e unidades internacionais que, se tiverem essas letras, como esses sistemas são padronizados mundialmente, também a gente terá essas letras aparecendo na formação de palavras no português. Vamos ver alguns exemplos então. Kafka, kafkiano. Olha, essas letras estão grafadas com K, né? Para que nós estamos utilizando K nesse caso? Como se trata de um escritor estrangeiro, de um nome próprio de pessoa, né, estrangeiro, nós estamos fazendo então referência, mantendo a grafia desse nome. Então tá aí Kafka com esses dois Ks aí, mantendo a grafia do nome. Aí a gente tem kafkiano, que é derivado de Kafka, é uma palavra que está sendo formada por derivação. Bem, também nessas palavras derivadas, a gente vai ter o uso dessas letras K, W e Y. Como você também está vendo aí, a palavra newtoniano, derivada de Newton, Isaac Newton, cientista. Também, então, nós podemos ver agora algumas palavras que têm, né, são símbolos químicos. Aí você está vendo o itérbio, e a gente também está vendo aí a unidade de potência, a unidade watt, né, que você aprende lá na física. Agora que nós falamos sobre o alfabeto e já sabemos que letras compõem o nosso alfabeto, vamos então falar um pouquinho sobre fonemas, já que a gente está trabalhando essas duas ideias de letra e fonema em conjunto. Fonema é a mínima unidade sonora da fala, capaz de diferenciar uma palavra, a compreensão de uma palavra. Por exemplo, se ao pronunciar a palavra bala, eu trocar um fonema, trocar um mínimo som que existe nessa palavra. Trocar, por exemplo, o primeiro som de A que aparece aí. E no lugar desse som, se eu puser o fonema O, ou esse som O, eu vou mudar a compreensão que você tem da palavra. Então a gente pode dizer que tanto o A em bala, quanto o O em bola são fonemas. Se a gente trabalha com cada uma das mínimas unidades sonoras que existem em cada uma das palavras, a gente vai chegar aos fonemas que compõem essa palavra. A nossa língua a nossa língua falada é feita de quê? Ela é feita de uma série de símbolos, de códigos que, em conjunto, numa determinada ordem, vão formar conjuntos maiores, vão formar palavras. Quando eu associo o fonema B, o fonema A, o fonema L e o fonema A,
eu vou formar a palavra bala. Então, essa palavra bala, ela tem 4 mínimas unidades sonoras, 4 fonemas. Fonema, então, é isso. É a mínima unidade sonora capaz de diferenciar uma palavra, capaz de diferenciar a compreensão que você tem de uma palavra. Vamos voltar aos nossos exemplos, né? De bala para cala, também houve a alteração de uma unidade sonora. Então, esse B e esse K que aparece aí também são fonemas. Note que a mesma coisa acontece de cala para sala. Também, de cala para cola, houve a alteração de um fonema. E de sala para sola, também houve a alteração de um fonema. Agora, que nós já vimos o que é um fonema, que nós já sabemos o que é um fonema, vamos perguntar o seguinte. Existe uma maneira correta de se pronunciarem as palavras? Ou seja, será que há um padrão de pronúncia para qualquer palavra, para todas as palavras? É essa pergunta que a gente vai tentar responder agora. Você já deve ter percebido que em algumas regiões, em alguns lugares do Brasil, ou até mesmo em alguns lugares diferentes da tua mesma cidade, a gente encontra o quê? Maneiras de pronunciar as palavras diferentes. Isso nos leva, então, à seguinte questão, né? As maneiras de se pronunciarem as palavras, não há maneira certa, maneira errada de se pronunciar uma palavra. O que importa é que essa palavra seja compreendida pelo seu ouvinte. Então, a gente pode chegar a conclusões a respeito de algumas unidades sonoras particulares, a depender do lugar, a depender da região do país em que a gente está trabalhando, a pronúncia de um mesmo fonema pode mudar. Ou seja, um mesmo fonema pode ser pronunciado de maneira distinta sem afetar a compreensão que você tem da palavra. Essa questão da pronúncia correta da palavra, né, já gerou um tema interessante para um filme chamado Minha Bela Dama. Nesse filme, um professor de fonética tenta transformar uma menina suburbana numa dama, mudando seus hábitos sociais e sua maneira de falar. Vamos ver um trecho desse filme. All right, Eliza, say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, Eliza, you didn't say that. You didn't even say that. Now, every night before you get into bed, where you used to say your prayers, I want you to say, the rain in Spain stays mainly in the plain 50 times. You get much further with the Lord if you learn not to offend his ears. Now for your H's. Pickering, this is going to be ghastly. Control yourself, Higgins. Give the girl a chance. Oh, well, I suppose you can't expect you to get it right the first time. Now, come here, Eliza, and watch closely. Now, you see that flame? Every time you pronounce the letter H correctly, the flame will waver, and every time you drop your H, the flame will remain stationary. That's how you'll know if you've done it correctly. In time, your ear will hear the difference. See it better in the mirror. Now, listen carefully. In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now, repeat that after me. In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hertford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Oh, no, no, no. Have you no ear at all? Should I do it over? No, please. Start from the very beginning. Just do this. Go, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Go on, go on, go on. Ha, ha, ha. Does the same thing hold true in India, Pickering? It's peculiar habit of not only dropping a letter like the letter H, but using where it doesn't belong, like heaven or whatever. Those are Slavs, when they learn English, have a tendency to do it with their G's. They say linger instead of linger, and they turn right round and say singer instead of singer. Those are Slavs, and using it where it isn't needed. To learn English, they have to do it with their G. Alofone. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse conceito. Alofone é variante de fonema. Para a gente ilustrar um pouquinho melhor
esse conceito, vamos falar então a expressão leite quente. Eu estou falando aqui, estou pronunciando para vocês leite quente, e agora vamos chamar aqui o nosso câmera João, para ele poder falar essa mesma coisa para a gente. Por favor, João, queira falar para os nossos alunos. Leite quente. Leite quente. Muito obrigado, João. Valeu. Veja o seguinte, o João falou leite quente, e eu falei leite quente. A pronúncia das duas palavras, né, não alterou o sentido, não alterou a sua compreensão dessas duas palavras. É exatamente esse o conceito de alofone. Alofone, então, é quando um fonema varia, mas não é capaz de modificar a compreensão que se tem de uma palavra. A gente pode exemplificar, isso acontece bastante no Brasil, em alguns lugares. Se vai falar, por exemplo, apertado, em outros lugares vai se falar apertado, em outros lugares vai se falar apertado. Bem, um outro exemplo que a gente poderia dar é do já tradicional, o S, né? O S do carioca, o S que o carioca fala, que é um pouquinho diferente do que se pronuncia no resto do país. Então, eu vou falar, por exemplo, escola. O carioca vai falar escola. Fonemas vocálicos e fonemas consonantais. Bem, agora que nós já temos uma noção do que é o fonema, do que é o alofone, vamos diferenciar fonemas vocálicos de fonemas consonantais. Para nós produzirmos os sons, nós utilizamos o nosso aparelho fonador, o sistema fonador. Toda vez que um som é produzido, ocorre vibração, e é por meio dessa vibração no aparelho fonador que os sons são produzidos. Se a gente puser, por exemplo, a mão na garganta, quando a gente fala, a gente sente essa vibração. A gente vai dizer que um fonema é um fonema vocálico toda vez que ele for produzido com a vibração das cordas vocais, sem que haja um obstáculo para a saída do ar. Quando ocorre um obstáculo para essa saída, que podem ser, por exemplo, os lábios, toda vez que ocorre um obstáculo, a gente vai ter um fonema que a gente chama de fonema consonantal. Repare, por exemplo, então, na diferença que existe entre a gente dizer um fonema do tipo A, em que nenhum obstáculo se põe, né, para a saída do som, e se a gente tentar fazer o fonema P, né, em que os dois lábios aí estão funcionando como um obstáculo para a passagem do ar. Aí a gente vai ter, então, a produção de um som consonantal. Entre o som consonantal, o fonema consonantal e o fonema vocálico, está o fonema semivocálico. Vamos falar então agora de fonemas semivocálicos. Como a gente pode ver nesses nossos exemplos, a gente tem aí paz, país. Ora, qual a diferença que existe na pronúncia dessas duas palavras? Na palavra paz, a gente tem o I sendo pronunciado tomando a vogal A como apoio, paz. No caso da palavra país, o que a gente tem? A gente tem o I sendo pronunciado separadamente, com uma força própria, país. É isso que diferencia o som vocálico do som semivocálico. Quer dizer, o som vocálico ele tem uma pronúncia própria, ao passo que o som semivocálico precisa se apoiar numa vogal para poder ser pronunciado. Ele não é pronunciado distintamente, separadamente daquela vogal. Se a gente pega, por exemplo, e compara também esses outros exemplos que a gente está vendo aí, ó, saudade e saúva, em que o U aí se apoia no A no primeiro caso e não se apoia no segundo. A gente percebe então que I e U, quando são apoiados, quando se apoiam numa outra vogal, tem então, geram sons que a gente chama de fonemas semivocálicos. Vamos ver agora que a repetição dos fonemas são sons. Muitas vezes, então, a repetição desses sons em determinados textos vai acabar gerando uma musicalidade, uma sonoridade no texto. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre assonância primeiramente. O que é assonância? Assonância é quando um mesmo som vocálico se repete ao longo de um texto, né, gerando uma musicalidade naquele texto. Vamos ver então aí o exemplo de uma música do Chico Buarque.
Sou Ana do dique, das docas, da compra, da venda, das trocas, das pernas, dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas. Sou Ana das loucas, até amanhã. Sou Ana da cama, da cana, fulana da cana. Sou Ana de Amsterdã. Nesse exemplo, então, do Chico Buarque, a gente vê a repetição de um fonema vocálico, né? O fonema an, ana, cana, cama, fulana, bacana, Ana, de Amsterdã. Né? A repetição desse fonema vocálico, então, vai gerar um efeito sonoro no texto, uma musicalidade no texto, e esse efeito sonoro é uma figura de harmonia, que a gente dá o nome de assonância. O que é a literação? A literação é quando o efeito de repetição do fonema se dá agora com uma consoante. Vamos ver também um exemplo de aliteração. Toda gente homenageia a Januária na janela. Né? Aí a gente percebe a repetição, a sonoridade sendo gerada pela repetição do fonema consonantal J. Isso é, portanto, um exemplo de aliteração. Muitas vezes, a repetição de um som vai se dar, mas não apenas com a repetição de um som vocálico, ou de um som, de um fonema consonantal. Muitas vezes é o conjunto de fonemas sendo pronunciados, sendo repetidos, que vai gerar essa musicalidade. Nesse caso, a gente vai ter um exemplo de paronomásia, que é outra figura de harmonia. Vamos ver nesse texto de Caetano Veloso. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Então, nesse exemplo aí do Caetano, você pode perceber a repetição desses sons, né? Berro pelo aterro, pelo desterro, por seu berro, por seu erro. E isso é o que a gente chama, então, de paronomásia, que é outra figura de harmonia. Vamos então agora falar sobre a questão do erro, né, associado à fonologia. Muitas vezes alguém vai pronunciar uma palavra e alguém diz, ah, não é assim que se pronuncia, né? E a gente já falou sobre essa questão do erro, o que é propriamente o erro. O importante é a comunicação, é a gente se fazer entender. Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos sobre cacoépia. Então vamos dar uma olhadinha nessas três palavrinhas aí que estão aparecendo aí. Tá? Inexorável, digladiar e advogado. Muitas pessoas poderiam pronunciar essas palavras aí de modo distinto, de modo diferente. Poderiam dizer, por exemplo, inexorável, ou poderiam dizer degladiar, ou ainda poderiam dizer advogado. Então a gente está diante daquilo que a gente chama de cacoépia, que é o desvio da pronúncia padrão. Tá? Então agora vamos falar sobre um outro problema que está associado à questão da fonologia, que é a parte da silabada. Então, veja essas palavras. Rubrica, filantropo, pudico e avaro. Bem, muitas pessoas poderiam pronunciar essas palavras de maneira diferente. Nesse caso, deslocando a sílaba tônica. Então, poderiam falar, por exemplo, em vez de pudico, poderiam falar púdico. Em vez de avaro, poderiam dizer ávaro. Em vez de filantropo, filântropo. Né? E em vez de rubrica, rúbrica. Nesse caso, a gente então tem um problema que é chamado de silabada exatamente porque ele ocorre pelo deslocamento da sílaba tônica. O que deveria ser pronunciado com a tônica no I, rubrica, é pronunciado com a tônica no U, rúbrica. Isso pode acabar gerando um problema na grafia. Por quê? Porque a gente vai começar a escrever, se a gente pronuncia rúbrica, a gente vai escrever essa palavra acentuando, já que toda a paroxítona precisa ser acentuada. Então, a silabada, ela pode ter reflexos lá na hora de a gente escrever a palavra. Na hora de a gente pôr essa palavra num texto, a gente pode acabar acentuando uma palavra que não é acentuada de acordo com a ortografia padrão. Vamos falar então agora de ortografia.
Como é determinada a ortografia oficial do Brasil? Bem, a ortografia ela é uma norma, né, que vale como lei. Tá? Ela é aprovada, né, primeiro ela é proposta, geralmente pela Academia Brasileira de Letras, ela é aprovada pelo Congresso Nacional e, a partir daí, ela é posta em vigência. O acordo ortográfico que até hoje está em vigência no Brasil é o acordo ortográfico de 1943, que depois foi revisto em 71 e depois, novamente, na década de 90, a gente teve uma nova proposta de revisão do acordo ortográfico, né, que ainda não está em prática. Então, alguns assuntos que poderiam gerar alguma dúvida, por exemplo, a questão do trema, uso ou não uso o trema? O trema ainda está em uso no português, porque embora o acordo de 90 tenha já sido aprovado no Congresso, né, esse acordo ortográfico ainda não está em vigor, ele ainda não está sendo validado. Bem, então vamos agora, em vez de a gente tentar resolver todos os problemas de ortografia que alguém poderia ter, vamos ver algumas questões mais principais a respeito da ortografia, como as particularidades ortográficas. Vamos então aqui ver algumas questões sobre o uso dos porquês. Nesse exemplo, por que o governo não pôde aprovar a lei? Como que nós vamos grafar este porquê? Vamos ver como fica. Bem, porquê separado e sem acento, né? Por que a gente está usando este porquê aí? Ora, toda vez que a palavra motivo ou razão estiver subentendida, implícita, a gente vai usar o porquê separado. Por que motivo o governo não pôde aprovar a lei? Por que razão? Por qual motivo? Por qual razão o governo não pôde aprovar a lei? É isso que nós queremos saber. Atenção, aqui é o acento diferencial do verbo poder. Vamos para o próximo exemplo. O governo não pôde aprovar a lei. Por quê? Este porquê aqui, você poderia argumentar para mim, é o mesmo porquê do item anterior. Você está perguntando por que motivo, por que razão o governo não pôde aprovar a lei. Vamos ver então como fica. Ora, por que aqui ficou diferente? Por que a palavra que recebeu um acento? Ela recebeu um acento porque ela agora se encontra próxima a um sinal de pontuação, um ponto, ou um ponto de interrogação, ou um ponto de exclamação. Agora, é o mesmo porquê que a gente viu no item anterior. Por que o governo não pôde aprovar a lei? O governo não pôde aprovar a lei por quê? Porque separado. O acento se dá pelo fato de a palavra que aparecer próxima a um sinal de pontuação. Vamos para um outro exemplo. O governo não pôde aprovar a lei porque não obteve maioria no Congresso. Nesse caso aqui, nós estamos dando agora, finalmente, a justificativa de o governo não ter podido aprovar a lei. Vamos ver como fica? Porque junto. Toda vez que nós vamos introduzir uma justificativa ou a causa para aquilo que nós estamos afirmando, nós vamos utilizar o porquê junto. O governo não pôde aprovar a lei porque, essa é a justificativa, essa é a causa, né, não obteve maioria no Congresso. Vamos para um outro exemplo. Este é o porquê da não aprovação da lei. Bem, nesse caso aí, a palavra porquê será um substantivo. Este é o porquê, a razão, o motivo. Este é o porquê, agora junto com acento, né, da não aprovação da lei. Trata-se, nesse caso, de um acento diferencial no porquê, exatamente para diferenciar este porquê substantivo do porquê conjunção que apareceu no item anterior. Veja que este é o único porquê que pode ser acentuado, este que pode ser pluralizado. Este é o porquê da não aprovação da lei, ou seja, estes são os porquês da não aprovação da lei. Vamos passar agora para um outro assunto. Vamos ver agora o caso de mal com L, mal com U. Eles se saíram mal na prova, né? Tradicionalmente, a gente sabe que se a gente usa o advérbio bem, então vamos grafar mal com L, mal com U. Mal com U. Eles se saíram bem na prova. Eles se saíram, vamos ver como fica. Mal na prova, mal com L. Vamos passar agora para um outro exemplo. Eles não estão se sentindo bem. Se eles não estão se sentindo bem, então eles não estão se sentindo mal com L também. Vamos passar um outro exemplo? Mal disse isso, começou a chorar. Nesse caso, não há como a gente fazer essa tradicional substituição de mal com L por bem, porque o mal agora não é um advérbio mais, é uma conjunção temporal, equivalente a assim que, logo que disse isso, começou a chorar. Nesse caso, mal é sempre grafado com
L, como a gente está vendo aí agora. Mal disse isso, começou a chorar. Vamos para um outro exemplo. O mal do país é esse. Veja que nesse caso, se a gente fizer a substituição por bom, né, vai ser válida. O bom do país é esse. Porém, a palavra mal, no sentido de problema, defeito, né, ela será grafada com L, como a gente está vendo aí. O problema do país é esse. O mal do país é esse. Né? Então, atenção para esse caso aí em que mal funciona como substantivo, sinônimo de doença ou problema. Né? Vamos para um outro exemplo. Trata-se de um homem... Bem, aqui é a palavra bom mesmo que se insere como adjetivo. Né? Trata-se de um homem bom, trata-se de um homem mau com U, como a gente está vendo aí agora. Nesse exemplo aí, né, a gente tem mais uma particularidade ortográfica aí, né, duas particularidades ortográficas, que é o caso do ao encontro de e o de encontro a. Olha, a gente vai usar ao encontro de quando houver a ideia de convergência, de encontro mesmo. Então, quando ele diz para ela, né, que a beleza dela vem ao encontro daquilo que ele quer, né, das intenções dele, quando ele diz isso daí, ele está falando que há uma convergência, portanto, entre a beleza dela e a intenção dele. E ela diz o quê? Que a beleza dele vem de encontro às intenções dela. Ou seja, de encontro a vai dar a ideia de divergência, de separação, de choque de ideias. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque nesse caso a gente vai acabar dizendo o contrário do que a gente quer dizer se a gente cometer a troca de um pelo outro. Vamos então para algumas dicas de estudo. Bem, procure revisar esse material de ortografia, né? Procure se concentrar um pouquinho na questão dos textos, de como se escreve, como a gente escreve em jornais, revistas, para que você possa ampliar um pouquinho o seu conhecimento a respeito da ortografia vigente no Brasil. Outra coisa interessante também, outro estudo interessante de você fazer, é fazer uma pesquisa histórica para saber como era a grafia no Brasil até 1943, o que mudou a partir dali, o que foi mudado no Acordo de 71 e o que está previsto de mudar também quando o Acordo de 1990 entrar em vigor. Um outro exercício interessante é você pegar um livro, como, por exemplo, os livros lançados no Brasil do José Saramago, e comparar as ortografias vigentes em Portugal e no Brasil. É isso aí. Um abraço e até a próxima aula. Na aula de hoje, estudamos a fonologia e ortografia. A fonologia é a parte da gramática que estuda os fonemas, os sons da fala, a maneira como nós agrupamos esses sons da fala para podermos nos comunicar oralmente. A ortografia vai se ocupar da grafia correta das palavras, da escrita de acordo com a norma vigente no momento. Bem, uma coisa que eu acho interessante de comentar nos capítulos de fonologia e ortografia, quando eles forem abordados, é a questão de outros alfabetos. Pode-se trabalhar também um pouquinho sobre o histórico da escrita. Pode-se falar também a respeito dessas mudanças no sistema ortográfico, né, essas revisões que se fazem aí no sistema ortográfico. E pode-se também sugerir aos alunos que escrevam textos, redações a respeito dessas alterações, a respeito da mudança no acordo ortográfico feito em 1990, saber o que eles pensam disso, como eles enxergam essas mudanças ortográficas.
Também é interessante fazer com que o aluno compreenda a questão da acentuação gráfica, né? De uma maneira mais lógica, mais natural, menos regrada possível. Então, procurar também sempre trabalhar a questão da fonologia e da ortografia junto com o texto, que é o que vai fazer o aluno se motivar um pouquinho a ler e a estudar e aprender o conteúdo.